boa noite, tudo bem? Oh, demorou, mas deu. Boa noite. Primeiro, queria agradecer a presença da Fernanda, que é presidente da Federação Paulista, do Estado de São Paulo, de Wrestling, né, que é a Federação Paulista, que é a luta greco-romana, a luta olímpica. A Fernanda Isso, tem 41 anos, é presidente da Federação, 15 anos, né, de prática no wrestling, 12 de judô, isso. também é árbitra, presidente da Federação. E tem mais uma atividade, né, Fernanda? Além de ter sido Eu atleta, sou treinadora também. treinadora. Obrigado pela sua presença, pela presença da galera toda que está aí na nossa live, Indomável número 4. É uma honra muito grande receber você aqui conosco. Obrigado a todo mundo que está entrando. E eu queria já, de início, nessa saudação que eu estou fazendo para você, falar um pouco da sua carreira, de como é que você começou a trabalhar e se apaixonar por essa modalidade esportiva, o wrestling. O wrestling. Eu comecei o wrestling no finalzinho de 99, né? Que eu fui conhecer. Na verdade, eu fazendo um trabalho de estamparia e no jornal eu vi duas conhecidas minhas, né? Que é a Sheila e a Adriana. As duas estavam no jornal fazendo uma apresentação da modalidade. E eu vi que era numa academia em Pirituba, bem próximo da minha casa. Falei, eu vou lá. Ele estava falando que era de sábado os treinos. E eu fui até lá, né? Que na Aranamacã Esporte. E quando eu cheguei lá, eu vi algumas conhecidas minhas que já era do judô, né? Lá treinando. E eu comecei a me aventurar, né? Praticando a modalidade e me apaixonei. Num primeiro dia de treino, eu me apaixonei e vi que ali era a modalidade certa para mim. E eu saí do judô Que legal. para fazer o wrestling. Tem alguma... Eu não conheço a modalidade, né? Assim, até porque essa live vai ser gravada e a gente vai deixar no nosso canal no YouTube, outras pessoas vão poder acessar depois. Explica pra gente que modalidade que é essa, assim. Eu disse há pouco que é a luta olímpica, a luta greco-romana, né? E é isso mesmo? O que é o wrestling? Eu não conhecia esse nome também, fiquei sabendo depois até na live com o Igor, né? Com o Igor. Por que a gente não fala de luta olímpica, luta greco-romana simplesmente? Então, o wrestling é uma palavra inglesa, né? Que Sim. possui um significado semelhante à luta livre, né? Nos países sul-americanos é conhecido como luta olímpica, né? Hoje todo mundo está chamando de wrestling, né? Porque depois que a confederação, a Federação Internacional mudou de nome, né? Colocou a palavra wrestling. Então agora todo mundo está chamando só de wrestling, estão deixando um pouco de usar o nome luta olímpica, né? E ele é invadido em 3 estilos, né? Que é o feminino, o masculino e o greco-romano. Que o greco-romano só é o masculino que luta. E é um estilo que luta da cintura para cima, não pode atacar as pernas e nem perna com perna e nem as mãos nas pernas, né? Só luta com golpes de quadris. Quedas, né? Interessante. Interessante. E exemplo do judô, né, que eu conheço um pouco mais até de acompanhar algumas competições e ver na televisão, nós temos lá os tipos de golpes, né? Você pode dizer quais são os golpes mais conhecidos da modalidade, como você começou a falar? Existe? Como é que é a pontuação, o sistema dessa modalidade? Sim. A golpe no estilo livre, o mais conhecido é o double leg e o single leg. São as técnicas mais conhecidas, até no mundo do MMA, né? E no greco-romano eles usam o suplé, que é uma técnica de grande amplitude, né? Ela é arremessada de frente para trás, né? Por cima da cabeça. É uma queda bem bonita de se ver, mas quem não conhece a modalidade, quando vê alguém tomando, se assusta um pouco. Interessante. Você mencionou aí rapidamente a questão do MMA, né, do UFC. Tem alguma relação de evolução da modalidade esportiva
entre a luta entre o wrestling e o UFC? Tem alguma relação do aspecto de ser uma, não talvez de uma evolução, mas de uma adaptação ou de uma mudança? Na verdade, a maioria dos atletas que faz o UFC, eles faz o wrestling, porque o wrestling ele tem uma base muito grande. Quem faz o wrestling e luta o MMA, ele, na verdade, ele domina a luta, se ele quer lutar em pé ou no solo, né? Quem tem a prática do wrestling tem esse domínio muito bem. Se ele quiser colocar o oponente dele no solo, ele consegue colocar com uma facilidade. E se ele quiser ficar em pé, ele também consegue manter em pé. Então, a maioria dos lutadores de MMA, do UFC, eles praticam o wrestling, eles entram no wrestling, né? É uma base muito grande. Interessante. E, Fernanda, que habilidade e atitude, assim, uma pessoa que deseja praticar wrestling precisa ter, na sua opinião? Que tipo de mente, cabeça e de comprometimento mesmo que é mais exigido da pessoa para praticar a modalidade? Em primeiro lugar, é a disciplina, né? A disciplina, eu acho que é importante, um atleta ser bastante disciplinado, né? Se ele tem uma boa disciplina, por mais que ele tenha uma idade mais avançada, né, ele consegue dominar bem a modalidade. Principalmente se ele vem de outra modalidade. Que hoje o wrestling, eu vou falar brasileiro, porque a maioria, os atletas principais, eu acho que a maioria já teve uma passagem pelo judô, né? Já teve a passagem pelo judô. Então, a base, um atleta que tem uma base em outras modalidades de luta, ele consegue se adaptar rápido, né? Apesar de muitos estados hoje estar preocupado com a base, de estar se preocupando de pôr as crianças para estar praticando a modalidade, né? Mas quem tem uma idade mais... Porque assim, tem gente que já tem 15, 16 anos, inicia um judô, por exemplo, não consegue ser um atleta de seleção brasileira, né? Ele já não consegue mais atingir a seleção, a não ser que seja um atleta diferenciado, né? Que a gente fala que é um atleta talentoso, né? Aí pode ser que sim. Agora no wrestling não, se o rapaz tem 15 anos, ou a menina tem 15 anos, se ela tem uma base de outra modalidade, ela consegue adquirir com mais facilidade do que outras modalidades o desempenho, né, para estar praticando as competições. Perfeito, entendi. Pessoal, eu havia esquecido de falar, quem quiser fazer perguntas para a Fernanda, para a gente aqui, está à disposição, tá? Estou cumprimentando aqui acho que é a Leleca, o Peterson. Você conhece muita gente aí, né, Fernanda? Está prestigiando nossa live. Thalita, Carleto, o Edilson está sempre presente nas nossas lives. Obrigado, Edilson, pela presença. Carlos Carneiro, lá de Salvador. Sim. Olha que legal. O Negrão está aqui te cumprimentando, Fernando, desejando boa noite. Doutor Carleto Igor também tá já aí, deu boa noite. Rafael Plastina. O Igor, nosso grande amigo Igor. Muito legal. Então, pessoal, Flávio Ramos, que hoje é da... aí, Flávio Ramos, que é da comissão de treinadores da confederação, né? Que legal, obrigado pela presença. Está bem prestigiada a nossa live, graças a Deus. Fernanda, falando um pouco assim da modalidade, quantos atletas federados existem hoje em São Paulo e no Brasil? A federação e a confederação tem esse histórico, esse levantamento? Para saber quantas pessoas praticam a modalidade, até de forma profissional, pelo menos? Quem na verdade está fazendo esse levantamento é o Flávio, né? O Flávio, depois que ele assumiu a comissão de treinadores na confederação, ele está fazendo um grande trabalho, né? Que desses anos todos nunca foi feito e agora está fazendo um grande trabalho. Ele está levantando, agora que ele está conseguindo fazer esse levantamento. Hoje em São Paulo tem aproximadamente
uns 200 atletas, foi o que ele me informou, né? Porque nós também da federação acabou nunca fazendo esse levantamento, né? Agora com essa pergunta sua, com certeza vai ser uma prioridade que eu vou estar fazendo aqui em São Paulo, fazendo esse levantamento de quantos atletas temos. E no Brasil total, eu creio que chega uns 1.000, né? Atleta. Então, assim, olhando com outra modalidade, comparando com outra modalidade, nós ainda estamos muito pequenos, né? Estamos iniciando, né? E estamos, assim, caminhando devagar, porque as federações têm dificuldade para fazer o trabalho da modalidade, para fazer a modalidade crescer, né? Realmente. E assim, até já pegando carona, Fernanda, na primeira pergunta que fizeram aqui, vamos lá, o Carleto. Peça à nossa presidente para falar a respeito do curso que ela está fomentando neste final de semana agora. A gente tem um curso que vai iniciar, que esse curso era para ser presencial, mas devido ao Covid, né? Vou até falar sobre também a Thalita perguntou também sobre o Covid. E devido a essa pandemia, a gente resolveu fazer esse curso online, né? E é um pouco difícil, assim, adaptar um curso que era presencial e do nada você tem que fazer ele online, mas o professor Tiago, ele está fazendo essa transferência e eu creio que a gente vai fazer um bom curso, vai ser um curso de grande amplitude, né? Vai ser longo, né? Porque por ser online, então ele acaba sendo maior, mais extenso do que se fosse presencial. Presencial, né? Isso. E ele vai ser só nesse final de... Assim, você vai abrir no final de semana, quem quiser se inscrever nesse curso, acessa o site da federação? Isso, a gente está fazendo a inscrição. Isso, estamos fazendo a inscrição pelo e-mail da federação, né? Aí sábado vamos iniciar às 10 horas da manhã. Ah, perfeito. E a questão que você já mencionou, Fernanda, aí da questão da pandemia que afetou todo o esporte mundial, né? Acho que no wrestling também não foi diferente. Estou perguntando aqui o Wesley, por exemplo, foi quem eu vi, se tem previsão de volta dos campeonatos. A confederação está esperando como todos nós estamos esperando, né? O governo liberar e a confederação está muito preocupado com isso, né? Eles estão pretendendo em setembro dar início às competições nacionais, né? Então vamos ver se isso realmente vai acontecer. Se a pandemia passar, com certeza vai ter ainda os campeonatos nacionais. E assim, era para ter um campeonato pan-americano aqui no Brasil, né? O campeonato pan-americano júnior era para ser em Brasília. E também devido a essa pandemia, parou, né? Vamos ver se em setembro eles conseguem fazer isso, trazer o campeonato pan-americano júnior ainda para o Brasil, né? Se consegue realizar esses campeonatos, porque eles têm ainda que realizar os campeonatos nacionais, né? Ainda tem que separar as seleções, né? Que vai para os campeonatos pan-americanos. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Como é que funciona o calendário da modalidade? As competições, tem umas competições locais, regionais, nacionais? Como é que geralmente funciona o calendário da modalidade no Brasil, no mundo, assim? Então, a UWW, que é a Federação Internacional, ela solta o calendário, né? E a confederação faz o calendário deles. E logo em seguida a federação monta o calendário, porque um tem que montar o calendário em cima do outro, né? Para não... Sim. Os campeonatos bater certinho, porque tem os campeonatos estadual, que vale vaga para o nacional, e os campeonatos nacional, que vale vaga para os campeonatos internacional, né? Então, tem que caminhar tudo que nem um trenzinho, né?
Mas geralmente tem um período do ano, tipo de janeiro a março, campeonatos estaduais. Como é que funciona hoje, assim? Antes dessa pandemia, como é que funcionava o calendário? Ele tinha uma previsibilidade? Ele era bem organizado? Como é que Sim, funcionava? sim, sim. A gente inicia os campeonatos em janeiro, a confederação sempre inicia um evento em janeiro, né? Aí fevereiro, março e vai seguindo até dezembro, né? Vai seguindo direitinho, Entendi. porque aí as federações elas seguem também na mesma linhagem, né? Entendi. Fernando, e como é que funciona hoje o sistema que regula a modalidade? E mais especificamente, se alguém quiser ser profissional, para ser um atleta profissional de wrestling, como é que ele tem que fazer? Como é que começa a jornada dele para quem, de repente, se interessar aqui e quiser seguir o caminho da modalidade, do ponto de vista profissional mesmo? Como é que funciona essa jornada? Então, o atleta ele tem que ter uma equipe, né, em primeiro lugar. Ele se migrar numa equipe, né? E essa equipe vai se filiar à federação para disputar os campeonatos estaduais, para que ele possa disputar o campeonato da confederação, né, os campeonatos nacionais, e os campeonatos nacionais levam ele aos campeonatos internacionais. Então, tudo tem um caminho, né? Mas ele sempre tem que iniciar com uma equipe, né? E vai caminhando. Para ele chegar à seleção brasileira, ele tem que ser campeão brasileiro e ter um bom destaque, né? Em outros campeonatos, porque a confederação sempre faz um tralho, né? Um campeonato, um trial, um campeonato no começo do ano. E ali, no começo do ano, que é em janeiro, logo em janeiro mesmo, a confederação faz esse trial e quem é campeão desse trial e campeão brasileiro, automaticamente ele já faz parte da seleção, né? Da seleção Entendi. brasileira. Perfeito. E como é que está o Brasil hoje comparado ao resto do mundo no cenário do wrestling, assim, de resultados e também de crescimento da modalidade? Como é que você avalia? De uns anos para cá, o Brasil vem desenvolvendo fortemente, né? Hoje a gente somos bastante forte em país sul-americano. Estamos ganhando força no Pan-Americano, né? Hoje temos, num país sul-americano, todos os brasileiros que participam dos campeonatos pan-americano, sul-americano, sempre traz medalha. Todo o grupo acaba trazendo medalha. No Pan-Americano, a gente está bem forte no feminino. E o greco-romano está começando a ter um impulso, né? Mas o feminino é o que mais traz medalha, né? Temos campeã pan-americana, né? Que temos a Joyce Silva, foi uma das primeiras a ser campeã pan-americana. Temos a Aline, temos a Laís. Então, assim, temos atletas de alto nível hoje brigando para que o Brasil tenha cada vez sendo mais conhecido e cada vez ganhando mais posição, né, nos países internacionais, nos campeonatos internacionais. E temos a Aline, que ela foi vice-campeã 2 vezes no Júnior. Ela foi vice-campeã mundial, desculpa. E no Sênior, ela foi de novo vice-campeã mundial. É a única atleta que teve um bom resultado num campeonato mundial e trouxe medalha para o Brasil no mundial. E através dela e dessas meninas todas, a gente vem ganhando um respeito cada vez mais, né? E força. Eu lembro que a primeira vez que eu fui num campeonato mundial, que lá no sorteio, quando eu fui sorteada, a menina que caiu comigo começou a pular de alegria, vibrando, porque caiu com o Brasil, né? Por quê? Porque sabia que era uma luta fácil, né? Então, quer dizer, ali ela já vibrou, sabendo que a primeira luta ela já
ia conseguir passar à frente, né? Que no campeonato mundial, quando você ganha uma luta, vai à frente, é uma vitória muito grande, né? Porque o mundial, muitas vezes o mundial é mais difícil que uma Olimpíadas, muitas vezes, né? Porque a Olimpíadas vai selecionando, né? E vai selecionando e muitos países vai saindo fora, né? E no mundial não, no mundial tá todo mundo lá. Então é muito difícil mesmo um campeonato mundial. Com certeza, eu imagino. Hoje, qual é o país que domina assim, a luta greco-romana no mundo? E na América do Sul, qual é o nosso principal rival aqui do Brasil? América do Sul? Nós temos algum país que se destaca aí nessa rivalidade com a gente? Ou que está na frente, não, por América exemplo? Do Sul, América do Sul não. América do Sul, o Brasil é forte, né? Pan-americano. Sim, mas quem tem algum. Mas tem alguém quem rivaliza no Brasil, nas Américas, assim, na América do Sul? Tem algum país específico que a coisa pega mais assim, a disputa? Tem os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é bem forte. Estados Unidos. Estados Unidos é forte, o Canadá. Sim. Mas assim, o último campeonato, a Aline mesmo perdeu a medalha de ouro dela, foi para a Americana. Então eu acho que os Estados Unidos é o mais forte, né? Uma potência. A potência. Que assim, ela brigou forte com a Americana e acabou perdendo para a Americana, né? Perdeu todo mundo aqui torcendo firme e forte para ela, lutando lá junto com ela, mas não deu, né? Tenho certeza que ela deu o melhor dela. Mas a medalha de bronze, de prata, foi, pra gente, é como se fosse o ouro, né? Com certeza. Tem que destacar o excelente resultado dela, né? Sim. Como você falou, já é uma conquista muito grande para a modalidade em si, né, Fernanda? E ela ganhou a vaga das Olimpíadas. Então, esse ano que era para ser as Olimpíadas, né? Tá ela e a Laís Nunes. Foi as duas atletas paulistas que conquistou a vaga. Olha o meu gatinho aqui, ó, querendo sair também, né? Olha aí. O gato que ele é, como é que se diz assim, fotogênico, né? Quer aparecer na live. Quer aparecer. Que legal. E, Fernanda, até falando nisso, me diz uma coisa, com essa alteração do calendário das Olimpíadas, como é que tem sido aí a adaptação de treinamento das meninas, dos atletas que vão disputar a Olimpíada? Alterou muito? Mentalmente já é uma questão muito difícil, né? De você ter que readaptar, aquela preparação, a ansiedade, que eu penso pelo menos, que deve ocorrer, né? Verdade, é muito difícil você fazer um treinamento em casa, né? Não tem estrutura nenhuma fazer um treinamento em casa. E ainda o Brasil é mais difícil ainda, né? Porque aqui no Brasil você tem que ser atleta, tem que ser trabalhador, né? Tem que ser tudo. Então é difícil. As meninas com certeza tá tendo bastante dificuldade, mas está treinando. Elas estão treinando, estão se dedicando. Muitos atletas estão treinando em casa, né? Alguns deles postam vídeo treinando em casa, então eles estão dedicando. Atleta é sempre campeão, né? Porque ele nunca deixa a peteca cair, né? Então eu falo que brasileiro são guerreiro o tempo todo. Porque ele luta... É um exemplo de superação, né, do esporte. Né? Ele luta no tapete e luta com as dificuldades. Então o brasileiro já merece uma medalha só por estar no esporte. Sem dúvida alguma. Comparado com outros países, né, com níveis de investimento, de desenvolvimento muito maior do que o nosso. E até passando agora para a Fernanda, gestora, como gestora, assim, né, presidente de uma federação, qual as principais dificuldades que você encontra no seu dia a dia para tocar a entidade? Bom, eu estou enfrentando uma dificuldade, vou falar que é como atleta. A mesma dificuldade que o atleta tem é o que eu estou tendo, né? Porque, infelizmente, eu peguei uma federação com uma dívida enorme, né? E uma dívida que eu falo assim que Deus colocou o Igor no meu caminho. O Dr. Igor é um anjo, que Deus colocou ele no meu caminho. E ele que está me ajudando com essa federação que tem uma dívida enorme, né? A federação estava com uma dívida de 3 milhões, né?
Hoje está bem Nossa. menos que o Dr. Igor conseguiu abaixar um pouco essa dívida. E eu tenho certeza que pelo trabalho dele, pelo desempenho dele, que ele está fazendo, ele vai conseguir tirar toda essa dívida da federação para a gente começar a caminhar, né? Porque assim, a federação ela consegue trabalhar através dos eventos que ela promove hoje, né? Então, o único recurso que a federação tem é os eventos que promove para pagar um advogado, que não pagamos, né? Na verdade, às vezes damos uma ajuda de custo para o doutor Igor, mas para pagar um contador, né? A gente, para fazer isso, precisa dos eventos, das competições. Com essa pandemia, não tem nada, não tem dinheiro, não tem como pagar as coisas. Assim, ainda bem que no começo do ano a gente conseguiu fazer 2 eventos, né? Que foi o campeonato júnior e o campeonato sub-15. Então, recardamos um pequeno valor nessa competição e conseguimos pagar o advogado, né? O advogado não, desculpa. O contador, né? Para estar fazendo um pouco do trabalho e algumas coisas que, às vezes, em cartório tem que ir. Então, a dificuldade é muito grande, muito grande. E eu, assim, sem experiência nenhuma como gestora, sempre, na minha vida inteira, eu fui atleta, né? Eu iniciei meu trabalho como atleta com 9 anos de idade e nunca mais deixei de ser atleta. Então, assim, não tenho experiência. Estou aprendendo, apanhando, caindo, levantando e cada dia aprendendo um pouquinho mais. Às vezes aprendo com um atleta, aprendo com um técnico, aprendo com um diretor, com um dirigente e vou aprendendo aos pouquinhos e caminhando com a federação. Interessante. E então, as receitas hoje da modalidade vêm desses eventos, né? Tem alguma também recurso que vem de lei, das leis, por exemplo, a lei Agnello Piva, patrocínio, como é que funciona a modalidade? Aí não falando só da federação, mas da modalidade como um todo no Brasil. Há algum patrocínio do geral, da confederação, de repente, né? Como é que funciona hoje? A confederação também auxilia as federações? Então, a confederação ela tinha um patrocínio da Caixa. Depois que passou as Olimpíadas, perdeu esse patrocínio. Ficou com esse patrocínio durante 8 anos, né? E eles vêm promovendo a confederação vem promovendo a luta com escolinhas, né? Escolinha colocando nos estados. Hoje a confederação não tem mais patrocínio, ela recebe dinheiro do Comitê Olímpico, né? E da Lei Piva, né? E assim, ajudar as federações, não, as federações não têm apoio nenhum financeiramente das confederação, né? Da confederação. E os atletas, alguns têm patrocínio, outros têm apoio. A modalidade, eu creio assim, enquanto a modalidade não tiver uma medalha olímpica, fica difícil dos patrocínios, né? Fica um pouco difícil. Esse é um problema sério que a gente tem no Brasil, né, Fernanda? Assim, muitos patrocinadores, eles esperam primeiro a modalidade ali aparecer e dar um resultado, alguém que de repente desponta por mérito próprio, por um esforço muito grande ali, por uma circunstância, e de repente aquele virou assim, um superatleta, ganhou a visibilidade, e aí você acha que empresas geralmente nunca nem investiram muito na modalidade, vão lá e patrocinam para ganhar aquela visibilidade, mas não querem construir, junto com a modalidade ali, né, aquele momento, que é extrair aquele benefício que a modalidade ali, a confederação, a federação construíram, né, juntamente com o atleta. Mas não querem fazer o trabalho de base ali, investir, porque muitas vezes não dá muita visibilidade, muito retorno. E aí é a diferença que a gente vê de patrocinadores que têm uma consciência social, assim, e esportiva mais aprofundada, de quem realmente vê como meramente um negócio para expor a marca dele, vai lá e paga e vai embora depois, né? Geralmente 1, 2 anos ali, quando aquela empresa acha que deu o resultado, ela cai fora e larga a modalidade, né? Então, é um desafio muito grande, né, para você, no Brasil, romper com essa cultura também, né? Ainda mais agora com essa crise. Verdade. Fica mais evidente isso, né? É verdade, é complicado. Infelizmente. E como é que... Desculpa.
Infelizmente, Pode é pode dessa falar. maneira, né? Eles querem, primeiro, que a modalidade tenha o resultado para ajudar financeiramente. E sendo que a modalidade, para ela ter o resultado, ela precisa do financeiro, ela precisa da ajuda, do apoio, né? E no Brasil não acontece dessa maneira, né? Exatamente. E a gente ainda tem uma situação que é mais difícil, que é uma modalidade hoje que ela tem uma visibilidade, né, de mídia tradicional de televisão, que bem pequena, né, bem menor frente a outras modalidades do Brasil. E como é que vocês têm visto, principalmente com essa pandemia, as possibilidades de entregar conteúdo também, de gerar, agora está impossível, né, com a pandemia, mas gerar seus eventos próprios pela internet, como outras modalidades, como outras confederações, como a de atletismo, né, o basquete, embora estejam em outras realidades econômicas, né, são modalidades mais estruturadas, mas até falando um pouco nesse sentido agora, do outro lado da linha, né, assim, de como você também gerar atenção para o seu patrocinador por meio de uma entrega de conteúdo, tentar romper essa bolha, entende? De você, às vezes, ter uma dependência de ter uma aceitação ali, ou de um veículo de comunicação, uma grande luta, no caso de um grande atleta, de repente, ganhar, né, uma medalha, Sim. E começar a transmitir ou fazer alguma entrevista, né? Se vocês têm tentado, de alguma forma, com as condições que vocês têm, de romper essa bolha, né? A confederação, ela vem fazendo esse trabalho, né? A gente começou a fazer, eles começaram a fazer um trabalho pela Band, né? Fazer, como fala, desafio, né? Com outros países, para aparecer na televisão, para tentar, né? Fazer a modalidade aparecer, né? Mas eu creio que isso só vai mesmo mudar essa situação da modalidade, que a modalidade ela vai começar a ter uma visibilidade, é quando vinha a medalha olímpica mesmo, eu creio, né? Eu creio que quando vinha essa medalha olímpica, aí a modalidade ela cresce. O judô era assim, né? O judô ele também não tinha visibilidade. Depois que conquistou a medalha, que começou os atletas a trazer medalha olímpica para o Brasil, que a modalidade começou a crescer. E hoje a modalidade tem patrocínios, né? Não depende só da verba do Comitê Olímpico, não depende da verba PIVA, né? Eles têm patrocínio. E eu creio que o wrestling vai ter esse crescimento quando vir a modalidade. Vamos ver, né? A Laís e a Aline vai trazer essa medalha aí de Tóquio. Vamos ter fé. Uma grande responsabilidade aí. Vamos torcer. Trabalho a gente sabe que não falta, né? Que elas estão se esforçando bastante. Que legal. Olha, Fernanda, a pergunta aqui de Ralione Francisco. Por conta do contato que é a luta, vocês estão se preparando para a questão de testes e precauções? É projeto para beach wrestling. Isso? Oi? Do Ralione. Não, tem essa outra pergunta. Não, ele perguntou foi pelo fato da luta olímpica ser uma luta de contato, como é que tem sido as precauções nesse período de pandemia, nos treinamentos? O treinamento está sendo em casa, né? Como eu falei, os atletas estão treinando em casa, cada um na sua casa, fazendo o treinamento, né? Se dedicando em casa para quando chegar as competições ele está preparado, né? Porque o atleta ele não pode parar mesmo, porque as competições uma hora vai ter que voltar. E se ele não continuar se preparando, quando voltar a competição, ele vai estar como? Né? Então, os atletas estão se preparando. Como que muda a questão do treinamento, Fernanda? Porque é uma luta de contato, né? Você precisa do oponente ali para você, de repente, simular uma luta, para você lutar de fato, né? Como é que muda? Fica mais um aspecto físico ou assim, simular alguns golpes? Como é que ficaria? Como é que fica essa questão desse treinamento individual com a que nós estamos vivendo? Então, o treinamento, eles estão se preparando fisicamente, né? E eu creio que muitos deles estão assistindo um vídeo, trabalhando fisicamente e visualizando as técnicas, né? Eu não sei se
se cada um está procurando um spa para estar treinando junto. Eu não tive esse contato diretamente para estar sabendo sobre isso, porque assim, acabou sendo uma coisa individual, né, esse treinamento. Acabou cada um tendo a sua responsabilidade de fazer o seu treinamento, né? Porque com essa pandemia assustou muito as pessoas, né? Porque você não pode ter o contato, você não pode tocar. Então, muita gente está com medo, né, de pegar esse vírus, porque não sabe como que vai pegar. Uns pega esse vírus e se recupera rápido, outros não, e muitos foi a óbito, né? Então, é complicado. Então, assim, os atletas, eu creio que está tendo muita dificuldade mesmo, porque o esporte é aquilo que você falou, é um esporte de contato o tempo todo, e ainda o wrestling é um esporte que utiliza muita velocidade, muita força, então é complicado mesmo. Essa pandemia complicou muito os atletas do wrestling. Essa situação exigiu de todo mundo, como, né? E você como gestora, atleta, ex-atleta e tudo, deve estar sendo mais difícil, porque é uma novidade para todo mundo, né? Nós não tínhamos passado por uma situação dessa. Então, voltando à pergunta do Carlos Carneiro, MMA, se existe projeto para Beach Wrestling ser olímpica? A Federação Internacional, que é a UWW, né, está trabalhando com isso. Inclusive, o nosso presidente da confederação, o senhor Pedro Gama Filho, ele é membro, né, ele que trabalha com o beach wrestling aqui pan-americano, né? Ele que está sendo das pessoas que está fazendo a modalidade, expandir a modalidade, né? E ele está fazendo um campeonato pan-americano, tá tendo um campeonato mundial, né? Então, assim, a luta para que a modalidade seja olímpica, tá todo mundo torcendo, né? Tá encaminhando para isso. Ela tá andando para esse caminho, né? Para ela ser olímpica. E espero que seja, né? Tá todo mundo nessa expectativa, né? Que vire uma modalidade olímpica. Porque esporte de luta é pouco, né? Que é olímpico, né? Só temos quatro esportes olímpicos, né? De luta. Então, é pouco, né? Então, assim, se tiver mais uma modalidade de luta que seja olímpico, vai ser bacana, vai ser muito legal mesmo. Hoje nós temos o que? Karatê, judô, a luta greco-romana e a luta olímpica? Não, a luta de olímpicas. Luta wrestling greco-romana é uma modalidade só, é a mesma coisa. Sim, a gente tem o wrestling, sim, né? Verdade. Que é o wrestling, o greco-romano, o boxe, o taekwondo e o judô, que é olímpico, né? O karatê ainda não entrou, né? O karatê, eu não sei. Eu ouvi falar que o karatê ia entrar. O karatê, acho que o karatê entrou, né? Discussão. O karatê entrou. Acho que nessa Olimpíada já ia entrar. Agora em Pequim se não me engano, vai ser nessa primeira Olimpíada. Verdade. Agora em Pequim já vai ter o karatê. Verdade. 5 agora, então. 5. Legal. E aqui a Fátima Cecília Rodrigues, é a sua mãe? Minha mãe. Tá mandando aqui um abraço. Oi, mãe. Tá mandando. Oi lá, dona Fátima. Oi, mãe, aí, beijão. Que legal. É minha mãe. O Carleto. Grande mestre Carlos Carneiro, MMA, ex-senador de Júnior Cigano, campeão mundial do UFC e de inúmeras outras feras das artes marciais. Estou vendo que Fernando tem respaldo mesmo. Que legal. Muita honra aqui na participação da nossa live. Né, Fernanda? Sim, verdade. Tem bastante treinadores aí da federação prestigiando, né? Um abraço para eles todos. Eu queria te fazer uma pergunta, uma curiosidade nesse beach wrestling. Ele tem alguma diferença? E ele também, do ponto de vista, eu fiquei pensando mais da comunicação e marketing, que é mais a minha praia. Ele é mais, na sua visão, assim, tem uma chance de ter mais um impacto para as pessoas assistirem, porque sai do ginásio, de um lugar mais fechado. De repente, por isso também se vai poder ajudar a popularizar a modalidade? Sim, eu creio que sim, né?
porque é uma luta que é na praia, né? É feito na areia, né? E assim, por ela ser na praia, uma luta de praia, né? Eu acho que a visibilidade é bem maior. Eu acho que se virar uma modalidade olímpica, para patrocínio, eu acho que vai vir até mais rápido. Até se não tiver medalha olímpica, eu creio que é um alcance de patrocínio, vai ser rápido, por ser em lugar aberto, né? Para fazer propaganda, ter a propaganda, eu creio que seja com a visibilidade mais fácil, mais amplo para todos do que no ginásio, como eu posso dizer? No ginásio é uma coisa comum, né? Você ter uma... Sim. Você ter as competições dentro do ginásio. Agora, assim, fora do ginásio, aí é o que? É o vôlei de praia, né? O vôlei de praia, pode ver que quando tem vôlei de praia é muita gente que vai assistir, vai ver. Então eu creio que vai ter um respaldo legal. Eu acho que a modalidade, se ela virar olímpica, eu acho que vai ter um crescimento muito grande. Vai ser até mais rápido do que a modalidade de luta. De wrestling, né? Com certeza, nós temos também o beach soccer, né? Temos o beach soccer, o vôlei de areia também, que como você mencionou, temos muitas modalidades, assim. E hoje qualquer cidade, inclusive que não tem praia, dá para sediar, né? Eles montam uma arena ali, que simula uma praia, e dá para fazer isso no país inteiro, até em cidades que não tem praia, né? Sim. Então achei interessante, eu não sabia, por exemplo, dessa possibilidade de modalidade. E eu queria te fazer mais uma pergunta, Fernanda. Como que você avalia esse crescimento todo do MMA, no cenário das lutas, assim, o que gerou esse crescimento mundial, assim, que se descolou um pouco do que a gente tinha de boxe e das outras modalidades de luta, na sua visão, assim? O MMA, ele deu uma crescida muito grande, né? Os brasileiros no MMA são as estrelas, né? Então, aqui no Brasil, o MMA cresceu muito. Eu creio que foi por conta dos brasileiros, ter muito brasileiros campeão, né? Hoje temos uma quantidade muito grande de brasileiro que passou pelo MMA, que passa pelo MMA e que sempre tem resultado, né? Então, o MMA, ele teve essa visibilidade que hoje você vê uma criança, às vezes uma criança lutando, fala de luta, ela fala que quer ser lutador de MMA, né? Então é interessante isso, porque quando você via uma criança, ela falava que queria ser jogador de futebol. Não que perdeu ainda isso. Você vê muita criança falando que quer ser jogadora de futebol. Mas assim, eu falo porque assim, eu dou aula na escola. Então, quando uma criança, quando ela não fala que quer ser jogador de futebol, ela fala que quer ser lutadora de MMA. Então o MMA cresceu muito, assim, e ela deu a visibilidade também para a modalidade do wrestling, né? Ela tá dando uma visibilidade também, né? Então o MMA, o wrestling, tá caminhando junto. Elas estão caminhando junto. É lógico que o MMA deu uma avançada muito rápido, porque tem o UFC, né? Hoje tem esse campeonato UFC, que eu acho que todos os lutadores de MMA do mundo quer participar desse evento, né? Então é um evento mundial, é um evento que todos os lutadores que faz MMA desejam a estar dentro desse evento, né? Eles conseguiram criar, assim, com muita organização, né, com apoio de mídia, patrocínio, uma estrutura muito bem organizada de visibilidade, né, até de evento mesmo, assim, né, no nível altíssimo de organização, de espetáculo, né, que alcançou, pô, a gente vê, tem canais específicos hoje de canal fechado no Brasil e no mundo que vendem só lutas, né? Verdade. Como o canal Combate, por exemplo, né? Verdade. E a maioria ali do MMA, né? Então, assim, ligado ao UFC. Então, assim, é muito interessante. Fernando, eu queria fazer mais uma pergunta para você no aspecto de como o esporte agora com um aspecto mais de cidadania, né? Quais os benefícios, assim, de uma criança
um jovem que está começando a praticar uma modalidade como o wrestling, para o crescimento dele, mesmo que ele não vá seguir ali, de repente, uma carreira como atleta, né? A gente já mencionou várias dificuldades e contextos mesmo, né? De repente ele não tem aquela condição de ser um grande atleta, até física ou talento mesmo, como você mencionou, mas que legado que fica para a pessoa que pratica a luta? Hoje eu tenho uma visão assim que eu acho que a modalidade de luta deveria estar em todas as escolas, né? Às vezes as pessoas falam que esporte de luta é violência, mas não é. É pelo contrário. Uma criança que é violenta, que é meio revoltada e às vezes tem um problema muito grande na família, né? E quando ela faz um esporte de luta, ela libera todo esse estresse, esse nervoso que ela tem, essa adrenalina, essa coisa negativa, ela libera lá no esporte de luta. Então eu acho que a luta hoje para uma criança, ela vai ter um aprendizado dela ser um bom cidadão, ela ter respeito com as pessoas, dela ser uma pessoa com uma visão de querer ajudar o próximo. E fora que ela pode também fazer uma faculdade, né? Hoje a modalidade, ela dá essa oportunidade. Muitos atletas do wrestling hoje faz faculdade de graça. Eles não pagam para fazer uma faculdade. Então, isso é importante também, né? Das pessoas que não têm condições financeiras de pagar uma faculdade, às vezes ela entra no esporte só para fazer uma faculdade. E a luta, ela dá essa oportunidade. Tem muitos atletas hoje que é da seleção que fez faculdade através da modalidade, da oportunidade que ela teve com a modalidade. Tem outros atletas também, tem professores que foi formado por causa da modalidade. Então, esse é o legado que a modalidade deixa, né? Eu acho que é uma coisa, assim, bacana, né? Porque quando fala esporte de luta, as pessoas, ela não têm aquela visão de que é um caminho que pode deixar para uma criança algo bom. As pessoas, muitos pais acham que fala, não, é violento, eu não quero meu filho vinculado nisso. É difícil, mas quando ele percebe que não é nada disso, que é o contrário, aí a aceitação é bem maior. Hoje eu dou aula numa escola em Francisco Morato, que é uma cidade, né, da renda baixa, né? É uma cidade bem assim, vista com outra, é uma cidade bem pobre, né? E lá tem uma aceitação muito grande da modalidade. Dou aula em 2 escolas, temos 200 atletas, né, praticando a modalidade, né, que um projeto que um vereador fez lá, o vereador Mimo fez esse projeto da criança cidadão, e não é só a luta que tem várias modalidades, né, várias modalidades, e a luta, ela teve uma aceitação muito grande. Em pouco tempo eu consegui levar as crianças para competir, lá as crianças se divertiu, todo mundo trouxe medalha. É uma alegria muito grande para eles quando traz essa medalha. Então eu creio que tinha que estar nas escolas. Sim, porque você mencionou um aspecto da luta que, embora as pessoas entendam assim que vai estimular a agressividade, pelo contrário, vai controlar a agressividade, né? De repente saber como o desenvolvimento psicomotor da pessoa, o aspecto da disputa, né? Se não tiver, lógico, um treinamento adequado, né? E isso são valores que o esporte, né, que traz para o desenvolvimento, acho que só tem benefícios para o desenvolvimento físico, mental, psicológico, e era importante de fato ter isso na escola com educador físico, com pessoas preparadas. Com certeza teríamos índices de violência, de repente, muito menores, né, do que a gente tem hoje, né? Verdade. Tinha que fazer parte do currículo, né? Tinha que entrar como matéria curricular na grade das escolas o esporte de luta. Eu acho, porque
é um caminho que deixa marca, né? O esporte em si, ele deixa marca, mas o esporte de luta eu acho que deixa bem mais. A criança, normalmente uma criança que entra no esporte de luta, ela quer caminhar, ela quer dar continuidade. São poucas que não dá continuidade nas competições e vai embora. Às vezes ele começou ali por brincadeira e vai caminhando, né? Vai caminhando e chega lá na frente, às vezes é um grande atleta, né? Sim, um grande cidadão, um grande pai, né? Eu, embora não pareça, eu pratiquei durante 2 anos taekwondo, aqui em Brasília. E uma questão que eu achei muito interessante, mais do que a luta em si, que eu utilizei mesmo para eu melhorar minha coordenação motor e tudo mais, foram a questão dos valores que os professores passavam de determinados dias de um treinamento. Não tem um treinamento, mas tinha uma lição de casa para a gente refletir sobre alguns valores, que é a superação. Sim. Aquilo eu achava muito interessante, que forçava a estudar fora do ambiente de luta, e cada um tinha que falar um pouco sobre aquilo. E a gente debatia, e acho que era muito interessante isso que era feito, né? Eu não imaginava, por exemplo. Então, eu via a luta com outros olhos, assim, sabe? Se eu tiver com a minha filha ou filho, eu vou estimular a fazer, porque só vai ajudar, não vai atrapalhar de forma nenhuma. Verdade. Isso é interessante. A luta não tem só o aspecto do encontro físico, mas do respeito ao oponente ali, né? De passar valores, é uma disputa. Não é uma ideia de aniquilar um adversário, né? Pelo contrário, tem regras claras, né? É como eu falo para os meus... Muito interessante. Eu falo para os meus alunos, quem luta não briga. Eu sempre, quando eu inicio uma turma, eu sempre pergunto para eles qual é a diferença da luta e da briga. E ali sai um monte de coisa, né? É muito engraçado. E qual é, Fernanda, a diferença da luta para a briga? Eu falo para eles que a briga não tem regras, né? Quando você briga, não existe nenhuma regra. A luta, ela tem regras. Ela tem local específico, né? Então, eu sempre falo isso para eles. Então, quem luta não briga. Muito interessante. Excelente essa afirmação sua. Ó, vamos para a última pergunta, Fernanda. Uma pessoa está perguntando aqui. Já pratico jiu-jitsu e professor de educação física e quero iniciar uma especialização também no wrestling. Qual o próximo curso? É esse de sábado que você mencionou? Sábado a gente vai estar com um grande curso aí, né? Vamos fazer esse curso em 6 módulos, né? Então, com professores bastante capacitados. Vamos ter o professor Tiago, né? Que está aí estudando para ser doutorado, né? Está se especializando bastante na parte de luta, está se capacitando. Fez o curso na ABT, né, no Comitê Olímpico, que é onde eu também tive a honra de fazer parte. Tem a professora Lucimar também, que está aí online, também fez parte desse curso. Obrigado pela presença. Então, assim, esse curso, eu creio que é um curso que vai mudar a visão da modalidade aqui em São Paulo, né? É um professor que está se empenhando muito, muito mesmo, porque ele não quer apenas dar um curso qualquer, como muitas vezes a gente fez um curso que apenas fez aquele curso e acabou. Não, ele quer dar continuidade, ele quer formar acadêmicos, fazer como fala? Uma equipe de estudo, né, com esse curso. Então, eu creio que esse curso... Um grupo de estudos, vamos supor assim. Ele quer fazer um grupo de estudo, isso. Então, eu creio que nesse curso vai mudar a modalidade aqui em São Paulo. Porque o maior índice de atleta é de São Paulo, né? Que entra na seleção brasileira. É São Paulo e Rio, né? Então, assim, esse curso, e se ele montar mesmo esse grupo, caminhando com esse grupo de estudo, eu creio que a gente vai começar a ter referência, né? Porque, assim, o Brasil, ele tem referência aos cubanos, né? Que vêm para o Brasil para ensinar a modalidade para a gente. Então, hoje, a nossa referência é cubana.
Mas a gente precisa ter uma referência assim do Brasil, ser brasileiro. Você tem que ter uma... Vamos dizer, tipo, seria escola brasileira, vamos dizer assim, né? Isso. Uma escola brasileira, né? O jeito brasileiro de lutar. O jeito do brasileiro. Interessante. Porque o brasileiro, ele é talentoso pra luta, né? Então tem que ter uma escola com referência do Brasil mesmo. Não referência de outros países. E é esse que é o objetivo dele. Perfeito. Interessante. Isso aí é uma mudança muito importante. Fernanda, queria te agradecer pela live. Passou muito rápido, foi excelente. Eu que agradeço. Aprendemos muito aqui. Convidar aí as pessoas para curtir aí a página da Invictus, a página da Federação também. Dizer que amanhã, possivelmente, essa live vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Vou passar também para a Federação, para esse material. Combinei isso com a Fernanda. Então é isso, foi muito bom, as perguntas excelentes. Aprendi muito também aqui, um pouco mais da realidade da modalidade, de dirigente esportivo, né, que você é também. Acho que as pessoas vão aprender muito, né, quem quer trabalhar com comunicação, com marketing, com esporte. A gente pensa muito só no futebol no Brasil, né? Eu acho que foi muito importante a sua presença aqui hoje, para a gente ver, enxergar outras modalidades e o bom trabalho que as pessoas têm feito com muita luta, né? Sim, com muita luta. Frente às dificuldades que o Brasil tem. Então, queria agradecer a sua presença aqui, de verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade que você tem dado para mim, para a modalidade, né? E vamos caminhar, né, para o crescimento. É isso daí. Obrigado mesmo, Fernanda. Um grande abraço, obrigado pessoal, a todos. Convidar sempre para quem quiser participar, né? Vamos estar falando toda quinta-feira às 21 horas, tá bom? Obrigado, um grande abraço, boa noite. Obrigada aí, galera, pela presença. Boa noite para todos. Um abraço.